Boa noite. O nosso trabalho, ele vai falar sobre William James e as suas principais contribuições, tanto para a história como para a psicologia. O nosso grupo, ele é formado por Ingrid Félix, por Lohana Galdino e por mim, Kiara. Bom, William James nasceu em Nova York em 11 de janeiro de 1842. Teve uma vida memorável, filho mais velho em uma família de intelectuais. Na juventude, estudou pintura, depois medicina, mas não exerceu a profissão. Em vez disso, soube que seus verdadeiros interesses estavam na filosofia e na psicologia. Foi filósofo e psicólogo norte-americano, professor de psicologia na Universidade de Harvard e fundador da psicologia funcional. Foi o primeiro psicólogo experimental americano e o primeiro a constituir psicologia como ciência. Ele revisou a psicologia, criticou o estruturalismo e inaugurou uma nova escola de pensamento, chamada de funcionalismo. Ele foi uma personalidade ímpar na psicologia. Imagine no final do século XIX um professor com uma metodologia didática mais moderna, a qual os alunos poderiam livremente fazer perguntas sobre psicologia, que possivelmente preferiu a primeira palestra de psicologia moderna na história. Ele publicou um livro, Princípios de Psicologia, a obra mais influente nesse percurso, e ainda é lida 130 anos depois. Entre suas obras mais famosas estão As Variedades da Experiência Religiosa, O Pragmatismo e, como citei anteriormente, Princípios de Psicologia. William também inaugurou o primeiro laboratório americano de psicologia e foi um dos fundadores do pragmatismo filosófico. Lecionou também nos cursos de fisiologia e filosofia. James também lutou por muito tempo contra problemas de saúde, depressão severa e impulsos suicidas. Começou a sofrer do coração em 1898 e, em 26 de agosto de 1910, faleceu com consequência de problemas cardíacos. Esses casos eram recorrentes na família dele. E como diz John Cobb, autor de uma inspiradora biografia intelectual de James, do começo ao fim foi orientado para salvar uma vida, a vida dele. Bem, após nós conhecermos um pouco sobre a vida de William, a gente vai conhecer agora um pouco sobre a psicologia funcional, onde William foi um dos principais representantes que a psicologia funcional teve. Logo de início, a gente já pode trazer que a psicologia funcional ela se opõe ao estruturalismo. Por quê? Enquanto o estruturalismo ele busca decompor a consciência em estruturas específicas, William não acreditava nisso. William acreditava que a consciência não podia ser separada, que ela não era uma caixinha com várias partes. Então, William passou a compreender os fenômenos psicológicos a partir da sua funcionalidade, ao invés de determinar as propriedades psicológicas. É aí que vai nascer, então, o termo fluxo da consciência. O que seria esse fluxo da consciência? Foi quando William entendeu que a mente era o resultado de uma série de pensamentos caminhantes, como se fosse uma espécie de dança constante que acontecia. E aí ele diz que ao invés de nós estudarmos apenas a estrutura da mente, ele sugere que a gente deveria também estudar sobre como a mente opera, quais são as funções dessa estrutura. E aí o William James ele passa a comparar a ciência da mente às disciplinas biológicas e considera a consciência como um estado de adaptação da espécie. Por exemplo, um sujeito que vai até a padaria, um psicólogo que está preocupado com os elementos tentaria repartir os comportamentos em partes. Então, o sujeito até ir à padaria, ele acorda, ele veste a sua roupa, ele sai de casa, ele caminha pela rua. E aí, tudo isso que o psicólogo vai estar tentando repartir do comportamento é uma tentativa de entender a estrutura desse comportamento.
Enquanto que o funcionalismo, ele não estaria preocupado com essas estruturas de comportamento. Ele estaria preocupado com a função desse comportamento. Então, se essa pessoa passou por todos esses processos para se alimentar, a pergunta que deveria surgir é por que essa pessoa se alimenta? Qual é a função adaptativa dessa alimentação? E aí, a função adaptativa dessa alimentação seria a sobrevivência. A partir dessas ideias, a gente pode trazer, então, o seguinte conceito de funcionalismo. O funcionalismo ele passa a ser compreendido como uma abordagem da psicologia que está preocupada com o propósito adaptativo ou a função da mente e do comportamento. Quando a gente fala ali essa questão da sobrevivência, do propósito adaptativo, é algo muito similar à seleção natural, que é proposta ali por Charles Darwin. O funcionalismo, ele acredita que a mente tem a função de nos ajudar diante dos diferentes contextos e diante dos diferentes ambientes que se apresentam na história evolutiva do homem. É tanto que em um determinado momento, o funcionalismo, para que a gente compreenda a história evolutiva do homem, ele sugere que a gente não estude apenas o adulto, não apenas o ser humano adulto. Ele vai sugerir que a gente estude o processo evolutivo dos animais, que a gente compreenda como é que se dá o comportamento infantil. Além do mais, o funcionalismo ele está buscando uma filosofia pragmática. Além de que ele está mais interessado em entender as diferenças do que as semelhanças. Ele não busca uma linha linear de comportamentos. Ele está mais interessado no que aquele comportamento significa para aquela pessoa. E diante disso, a gente pode ter três conceitos funcionais. Um deles é a função social, que é a contribuição que o fenômeno provê a um sistema maior do que aquele ao qual o fenômeno faz parte. Outro conceito que a gente pode trazer é a analogia orgânica. Visto que a análise funcional estuda todas as contribuições feitas pelo fenômeno sociocultural, muitos funcionalistas argumentam que as instituições sociais são funcionalmente integradas para formar um sistema estável. E aí a gente também tem a alternativa funcional, onde pelo qual a mesma função pode ser suprida por mais de um componente de um sistema social. Antes de contextualizar a filosofia pragmática em si, é importante saber e entender o conceito de pragmatismo, que é uma doutrina filosófica cuja tese fundamental é que a ideia que temos de um objeto qualquer é a soma das ideias de todos os efeitos imaginários atribuídos por nós a esse objeto, que passou a ter um efeito prático qualquer, ou seja, ser pragmático é ter seus objetivos bem definidos. E sobre a filosofia pragmática, apesar de ter sido mais conhecido como psicólogo do que como filósofo, William James fundou o pragmatismo como filosofia em 1898 e usou o termo pela primeira vez em livros e conferências, utilizando uma versão moral, religiosa e utilitarista. Sendo assim, reconhecido como filósofo, figura principal do pragmatismo, que foi uma corrente que afirma que a verdade de uma ideia ou conceito pode ser avaliada segundo o valor prático que possui. É também considerado um método para alcançar a clareza das ideias que temos dos objetos, nos impõe considerar quais objetos práticos concebíveis uma ideia pode implicar, quais sensações podemos esperar e quais reações devemos preparar. Para James, as ideias se tornam verdadeiras somente na medida que nos ajudam a ter uma relação satisfatória com as outras partes de nossa experiência. Generalizou o método desenvolvendo, através de uma crítica, a lógica base das ciências, e defendeu a hipótese de que o significado das ideias é encontrado apenas em termos de suas possíveis consequências. Além de ter aplicado os seus métodos empíricos de investigação a assuntos filosóficos e religiosos, explorou também questões como a existência de Deus, a imortalidade da alma, o livre-arbítrio e outros. James também opôs-se fortemente ao sistema metafísico absoluto, que é a área que estuda e tenta explicar as principais questões do pensamento filosófico, como, por exemplo, a existência do ser, a causa e o sentido da realidade, os aspectos ligados à natureza e afins. Advogou que a verdadeira psicologia devia ser útil, prática e eficaz.
E essa dinâmica também foi manifestada no domínio da pedagogia, fazendo com que a atitude do educador para a criança seja concreta e viva. Neste sentido, James opôs-se à abordagem abstrata e analítica da psicologia. E essas foram as principais ideias de William James como contribuição para a psicologia e para a história.